A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Sempre que nós temos a oportunidade, a perna começa a tremer, nós ficamos nervosos, né? Porque não é fácil, ainda mais quando se tem professor, seminarista, pastor, pregar não é fácil, professores, mas a gente tem que ser responsável, né? Já que temos a oportunidade de glorificarmos o nome do Senhor, assim nós queremos, da melhor maneira possível, fazê-lo. No mesmo Espírito, convido os irmãos a baixar suas cabeças, mais uma vez a levar o nosso pensamento a Deus. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, nesse momento de ministração da Tua Palavra, eu peço que o Teu Espírito Santo seja conduzindo a minha vida, conduzindo as nossas vidas, falando primeiramente ao meu coração, Deus, e como consequente, permitindo que a Tua igreja também seja edificada, seja abençoada nessa noite. Deus venha falar aos nossos corações, a começar em mim. Deus quebra corações, tira tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Então somente manifesta a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão e o Teu amor e a Tua vontade sobre as nossas vidas. É o nosso desejo, é aquilo que ansiosamente pedimos ao Senhor, desde já agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, amém. Sem muita delongas, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Josué, no capítulo 24, um verso muito conhecido de todos nós. E ao mesmo tempo também eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Nós vamos passear um pouco também na palavra do Senhor. Os irmãos vão me ajudar nessa noite a aprendermos e a colocarmos também em prática aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Josué 24, versos 14, 15 e 16. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor: renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Amém? Nós vamos ficar com esse texto como base, mas gostaria de pensar com os irmãos nessa noite o seguinte, um tema que Deus colocou no meu coração, que tem como tema escolhas que marcam. Gostaria que essa palavra, escolhas que marcam, ficasse bem nítido na nossa mente, porque tudo que nós vamos buscar, com a ajuda dos irmãos, eu pedi para os irmãos me ajudarem, folheando alguns textos bíblicos, vamos lá remeter e nos fazer lembrar muito desse tema. Eu quero que é algo que Deus colocou no meu coração, que também fique marcado no coração dos irmãos nessa noite. Escolhas que marcam. Todos nós fazemos escolhas na nossa vida, né? Nós temos sonhos, temos projetos, nós escolhemos, muitas das vezes nós escolhemos, algumas das vezes nós até escolhemos o carro que queremos comprar, mesmo não tendo dinheiro, mas com o caminho da Deus, nós escolhemos o carro que queremos comprar, escolhemos a casa que nós queremos morar, escolhemos alguns países ou cidades para onde nós queremos viajar, né? Então eu gostaria que ficasse muito claro, muito nítido na nossa mente hoje, algumas coisas baseadas nesse tema: escolhas que marcam. Muitos de nós temos certeza que já fizemos algumas escolhas no passado, talvez agora no presente, e com certeza, se eu pedir para vocês contarem alguma delas, no mínimo uma dessas escolhas ficou muitas, mas no mínimo uma ficou marcada na sua vida. No mínimo uma ficou marcada na sua vida. Eu tenho certeza, se eu perguntar, vocês me dirão várias, mas pelo menos uma, no mínimo uma ficou marcada nas nossas vidas.
E eu gostaria de começar pensando com os irmãos. Primeira delas, gostaria que alguém abrisse para mim lá em Gênesis, no capítulo 3, e o verso 6. Gênesis, no capítulo 3, e o verso 6. E eu volto a repetir: escolhas que marcam, é o tema da nossa mensagem. Só para que os irmãos fiquem bem, os irmãos vão dormir à noite, essa palavra vai ficar martelando na mente dos irmãos, para que algo os irmãos consigam tirar de bom desses textos que nós vamos aqui viajar, refletirem nas suas vidas. Alguém achou aí? Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ele continua, vê o 7 também, por favor, Lázaro. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O 8, por favor, só para que os irmãos consigam entender onde nós queremos chegar. E ouviram a voz do Senhor Deus. Passeavam no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Nós estamos falando de escolhas que marcam. Vê você deu o 8º? Dê o nome, por favor, vai. Chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde está? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondido. Ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi. Nossos irmãos percebem? Nós estamos começando a falar a respeito de escolhas que marcam. E no começo de tudo, eles tiveram a escolha. Deus, no entanto, disse o que para eles? Repete lá o verso 6 lá. Viu que a árvore e tal, comei. Deus fala. Sim, no 6, não, 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele. Eles escolheram o que? Bom, se a gente voltar no verso anterior, o que diz o verso anterior? Deus disse que de todas as árvores do céu, de tudo que havia ali no momento, eles poderiam comer, menos naquela que o Lázaro acabou de ler, lá no verso 6. Dessa você não come, porque certamente dela pode se comer, e certamente dela morrereis. Escolhas que marcam. Por causa da escolha lá de Eva, no jardim do Éden, ela particularmente escolheu desobedecer a ordem de Deus. E toda uma geração foi por ela marcada. Escolhas que marcam. Deus disse: e tudo que há aqui no jardim, todos os seres, todas as árvores, todo fruto você comeis. Porém, daqui está lá no meio, você não come. Ela teve a oportunidade de escolher não desobedecer, porém, ela escolheu desobedecer. Uma escolha que marcou não só a sua vida, porém toda uma geração. Toda uma geração. Vamos dar continuidade aqui, irmãos. Alguém agora abre para mim? Lá em Gênesis, capítulo 19, verso 26. E nós vamos descobrir aqui uma outra escolha que marcou. Lembre-se bem, nós estamos falando de escolhas que marcam. Eva escolheu desobedecer, e toda uma nação, toda uma geração, por ela sim, ficou marcada. Que diz lá em quem encontrou, e que diz lá em Gênesis capítulo 19, verso 26. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Repete, por favor, eu acho que poucos ouviram. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A escolha da mulher de Ló.
A Bíblia não fala o nome dela, não dá muitos detalhes a respeito dessa mulher, porém, Deus disse: olha, vocês vão sair dessa cidade, desse lugar, eu vou destruir esse lugar. Mas quando vocês saírem, vocês não devem olhar para trás. Muitas das vezes nós estamos caminhando com Jesus, estamos caminhando no reino, e infelizmente, muitas das vezes ainda tentando virar e querer ver restício de algo que ficou para trás. Ela teve uma consequência. E muitas das vezes vamos sofrer consequência por estarmos trilhando um caminho em que Deus diz: anda por aqui, vai por aqui, faz assim, que você me honrará, ou também tão pouco também te honrarei. E nós, por um instante, desviamos o nosso pensamento, o nosso olhar e olhamos para trás. E vamos ficar marcados pela decisão da qual nós tomamos, pela escolha que nós tomamos. O fim da escolha da mulher de Ló, todos nós sabemos, né? Foi trágico. Deus diz: saiam, porém não olhem para trás. Ela, no entanto, escolheu olhar para trás. Para onde você tem olhado? Qual tem sido as tuas escolhas? Que você tem feito dia após dia? Quais têm sido as escolhas da sua vida que tem marcado a sua ou a do outro que ao seu redor está? De forma positiva, talvez negativa. Qual tem sido a escolha que você tem tomado? Escolhas que marcam. Lembra-se? Eva escolheu desobedecer. E todos nós estamos sofrendo, padecendo, graças a Deus por ter enviado o seu filho Jesus. Nós vamos ver mais na frente a respeito dessa outra escolha aí. E nós podemos viver hoje, de acordo com aquilo que a irmã vai dar continuidade na semana que vem, a respeito da graça, né? Vamos fazer entender um pouco mais a respeito dela. Mas nós estamos vivendo esse tipo de escolha. A escolha de Eva, a escolha da mulher de Jó. Eu gostaria também de pedir a ajuda dos irmãos aí. Vamos lá, irmãos, vamos ler a Bíblia. Lá em Números 20, 12. A escolha de alguém que nós vamos encontrar nesse texto. Quem lê para mim aí? Números 20, 12. Nós estamos no culto de quarta-feira, irmãos, é culto de estudo da palavra, né? Então vamos folhear a palavra aí, vamos todo mundo contribuir aqui comigo. 20, 12. Amém? Escolha que marca. Mas se os irmãos derem continuidade para frente ou para trás, vão descobrir a respeito do que nós estamos falando aqui, a escolha de Moisés. Deus disse para Moisés, nesse texto aí, fazer o que, irmãos? Quem lembra? Levantar a voz e clamar. O povo estava murmurando, pedindo para que Moisés desse um alento para o povo ali, todo mundo reclamando que Moisés havia tirado o povo do Egito para agora chegar no deserto e morrerem de. Aí Moisés vai lá conversar com Deus, e Deus pede para Moisés fazer o quê? Abrir a boca e clamar. O que Moisés fez? Vai mais. Moisés bateu na rocha com o cajado. A escolha de Moisés completamente contrária àquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse. E a resposta de Deus para ele qual foi? Não mais entrarás na terra prometida. A escolha de Moisés, ele escolheu bater na rocha quando Deus disse para ele, então somente clama. Eu não sei o que Deus tem falado para você. Às vezes, talvez Deus tenha esteja falando a mesma coisa para você. Larison, Davi, Mariene, Vitor. Então somente ergue a tua voz e clama. E aquilo que eu falei logo no início, muitas das vezes nós estamos agindo por escolhas erradas, pela nossa própria força.
e pela nossa própria força, nós não vamos conseguir nada diante da presença de Deus. Nós precisamos sempre escolher Deus como prioridade e ouvir e colocar em prática os conselhos de Deus para as nossas vidas. Tenha certeza que Deus nunca vai te mandar fazer algo que vai lhe desagradar e que vai lhe desonrar. Ele sempre vai pedir que você escolha o caminho e as oportunidades corretas, aquelas que irão glorificar o seu nome e que também irão suprir, com certeza, as suas necessidades. Como resposta à escolha errada de Moisés: não entrarás na terra prometida. E eu também creio que Deus não quer que nenhum de nós tenha essa atitude e fique de fora da terra prometida. Ouça bem o que Deus pede para cada um de nós. Escolha as ações, as atitudes corretas, ações e atitudes que você sabe que vai glorificar o nome de Deus, que vai fazer com que o nome dele seja exaltado e você, na presença dele, cresça e receba da parte dele aquilo que você assim almeja e veio assim buscar. Não haja pelas escolhas erradas com as suas próprias forças. Por escolher a força, por escolher agir por si mesmo, com violência, ele recebeu o castigo de não mais entrar na terra prometida, coisa que nem eu nem você quer receber. Amém? Amém. Caminhando aqui, irmãos, alguém abra para mim aí, em Lucas capítulo 15, verso 13 e 14, e nós vamos ver ali uma outra escolha. Os irmãos percebem que até então nós estamos vendo algumas escolhas, sempre escolhas de formas que não glorificaram a Deus, escolhas erradas, mas que marcaram essas situações, marcaram essas vidas. Lembre-se, pela escolha errada de Eva, todos nós estamos padecendo até hoje por conta da sua desobediência. Pela escolha errada da mulher de Ló, simplesmente ela desapareceu do mar, morreu. Pela escolha errada de Moisés, ele perdeu a bênção, não entrou na terra prometida. E o que diz lá em Lucas, quem achou isso? O que diz lá em Lucas, no capítulo 15, o verso 13 e o verso 14? Quem encontrou? Apenas um, irmão. Poucos dias depois, o mais jovem, ajudando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele começou a passar necessidade. 4. A escolha do filho pródigo. Ele tinha uma vida boa, uma vida abastada, uma vida de luxo, era filho de fazendeiro, e ele tão somente escolheu sair de casa, aproveitar a vida. A escolha dele foi aproveitar a vida. No entanto, chegou diante do seu pai, nós conhecemos bem esse texto, em Romanos 2 versículos, pediu para seu pai tudo que lhe pertencia da parte da herança e saiu pelo mundo. Ele escolheu curtir, escolheu a gastança. E o texto é bem claro que diz que veio uma grande fome naquele lugar. Depois que ele já havia gastado tudo, não tinha mais nem um centavo, veio a passar necessidade. Ele veio a passar necessidade. E muitas das vezes nós estamos indo pelos mesmos caminhos, escolhendo situações que a princípio serão boas para nós, momentâneas, mas que no final delas, se começarmos a caminhar e a escolher sempre com os nossos próprios olhos, com os nossos sentimentos, com as nossas razões, nós vamos curtir por momentos, e vai chegar o momento em que vai haver escassez. Escassez da graça, escassez da misericórdia, do perdão, do amor, da misericórdia de Deus. Daí nós vamos lembrar, aí vamos fazer igual a mulher, olhar para trás e vamos sofrer consequências. As nossas escolhas têm que sempre, ainda que marquem as nossas vidas, elas precisam, acima de tudo, glorificar o nome de Deus. Lembre-se bem, nós estamos falando de escolhas que marcam. Já já nós vamos passar por um momento de escolhas. Nós vamos escolher um período em
que essa igreja terá que ser mais uma vez direcionada pelo pastor presidente, pelo seu vice, pelo seu tesoureiro, pelos seus tesoureiros, secretários, seus ministérios. Escolhas. E essas escolhas que serão feitas, elas irão marcar uma geração dessa igreja. Tem sido assim ao longo da vida. Escolhas que têm marcado. Nós bem sabemos, há pouco tempo atrás nós vivemos uma escolha. E com certeza uma escolha que vai ficar marcada na história do nosso país. Infelizmente, vai ficar marcada na história do nosso país. Quinto lugar, irmãos. Alguém abra para mim lá no livro de Jonas, no capítulo 1, o verso 2 e o verso 3. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou o navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Todos ouviram aí o texto? Quem não ouviu, depois pode pegar também sua Bíblia em casa e continuar essa leitura. A escolha de Jonas. Deus chegou a Jonas e disse: olha, apronta-te, vai a Nínive e clama, prega para aquele povo. Aquele povo precisa se converter, aquele povo precisa chegar-se aos meus caminhos. E qual foi a escolha de Jonas? Um de cada vez, irmão. Fugir diante da presença do Senhor, né? Ele sofreu consequência pela sua escolha? Sofreu, né? A gente tem uma história muito conhecida, a gente até quando conta para as crianças, a gente dá mais aquela enfatizada lá para que elas possam entender e visualizar, deslumbrar aquele enorme peixe, e lá estando Jonas dentro da sua barriga. A escolha de Jonas, a princípio, deixou de fazer com que o projeto de Deus de salvação para aquela cidade acontecesse, mas a misericórdia de Deus foi constante para a vida dele, que lhe deu uma nova oportunidade de escolher agora ser obediente a Deus. A escolha dele foi desobedecer. Deus disse: vai a Nínive. Ele pegou e foi a Jope. Sua escolha marcou toda uma geração, bem como todos aqueles que não aqui estavam. Uma história muito conhecida. Os irmãos percebem que até então nós estamos falando de escolhas, apenas escolhas, se a gente colocar no nosso normal, escolhas negativas, né? Mas nós vamos falar logo mais de algo que marcou e muito, mas de forma positiva, toda uma geração. Peço que alguém aí abra lá no livro de Judas, abre em Mateus, capítulo 26, 14, 15 e 16. Mateus, que não é o da Jaque, capítulo 26, os versos 14, 15 e 16. Alguém encontrou? Um só de cada vez, irmão, para não dar aquela mistura de vozes aí, tá? Da visão. Então, os dois chamando, os Iscariotes, e disse: se eu querer me dar, eu vos pegarei. E eles pegaram e também entraram. E eles foram para a cidade de pegar. Alguém ouviu? Ouviram, né? Esse texto lá ele fala de Judas indo perante os sacerdócios, os doutores da lei. E qual foi a escolha que Judas fez nesse texto? Judas escolheu entregar a Jesus. Judas tinha a oportunidade de não fazer isso, não tinha? A gente sabe que de acordo com todo a gente começa a folhear a Bíblia, a gente vai entender. Tudo está dentro do projeto e do plano de salvação de Deus. Mas se a gente for olhar olhos físicos, olhos humanos, ele tinha a oportunidade de não assim fazê-lo.
Muitos de nós que não tivemos um contato físico com Jesus, nós somos nos seus caminhos. Porém, Judas, que teve um contato físico, beijou a face do próprio Jesus, escolheu trair e entregar a Jesus. E muitas das vezes, o que nós temos escolhido? Afirmar que nós somos filhos de Jesus, que nós somos seus servos, ou temos escolhido traí-lo? Ou somente como, daqui a pouco nós vamos ver alguém, algumas pessoas ou algumas situações que ocorreram também nesse mesmo texto de Mateus, mais adiante no capítulo 27. Judas, porém, escolheu trair por 30 moedas de prata, não é isso? E aí, irmãos, o que nós temos escolhido? Alguém tem chegado diante de você e oferecido, olha, eu te dou alguns dólares, alguns R$1.000, alguns reais, para que tão somente você escolha não mais servir a esse Jesus que você está processando aí, que você anda falando. Quantos de nós entendem? Nós estamos falando de escolhas que marcam. A escolha de Judas, trair a Jesus, ficou marcada para toda outra geração. Escolhas que marcam. Alguém abre para mim aí, lá em Isaías, capítulo 6, verso 8, 9 e o 10. Show? Acharam? Amém? O texto começa dizendo o quê? Eu espero você voltar. Envia-me a mim. Nós estamos falando de escolha. A escolha de Isaías, até então nós estamos falando de escolhas, muitas delas, até a sétima, até a sexta aqui, escolhas que foram negativas. Eu pulei um aqui, irmão, mas depois eu volto só para vocês entenderem. Ainda que a gente já começou essa aqui seria uma escolha positiva. Nós estamos falando de escolhas que marcam. Até então nós estamos falando de escolhas que marcam, que marcaram, tem marcado de forma até então negativas, mas que ficaram de grande lição para nós como seus servos, não fazermos as mesmas coisas e de corrigirmos uma boa parte daquilo que foi feito no passado, através daqueles que andaram, que aceitaram e que serviram a Jesus. Isaías, porém, diz: eis-me aqui, o texto começa: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Assim começa o texto lá. Isaías diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. A sua escolha, qual tem sido a sua escolha? Deus tem chegado para você e perguntado: olha, aquele povo precisa ouvir a meu respeito. O que você tem dito? Eis-me aqui ou não eis-me aqui? Qual tem sido a sua escolha? Estamos falando de escolhas que marcam. A sua escolha tem marcado a que tipo de geração, a que tipo de situação as suas escolhas têm marcado. Ainda voltando lá em Mateus, irmãos, alguém lê para mim agora aqui, ó. Mateus 26, o 69 a 74. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com
todos, dizendo: Não sei o que diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Imediatamente, galo. Eles vão ler no 64, no 69 e 74. Escolhas e marcas. A gente viu que anteriormente Jesus havia no diálogo, quando Pedro chegou diante de Jesus falando que era chegada a hora dele e algo ia acontecer e eles iam precisar deixá-lo. Pedro disse: Senhor, ainda que tudo aconteça, várias coisas possam acontecer, eu jamais te deixarei. Nós conhecemos o texto lá. Eles continuam dizendo, Jesus olha para eles: olha, antes que o galo cante 3 vezes, hoje ainda me negarás. Pedro escolheu, estando com o próprio Jesus, caminhando com o próprio Jesus, ele escolheu negar. Escolheu negar a Jesus. E o interessante é que o texto começa a mostrar, irmãos, que mesmo ele negando, a sua atitude, a sua aparência, dizia que ele fazia parte do reino dos céus. Ainda que ele negasse, as suas atitudes, a sua aparência, o seu jeito, lhe denunciava, dizendo que ele verdadeiramente fazia parte do reino de Deus. E mesmo assim, ele escolheu negar a Jesus. E nós? Em que situação nós estamos? Negligenciando, negando a esse Jesus? Ou tão somente assim o fazendo com que ele seja conhecido e conhecedor de todas as coisas? A escolha de Pedro. Pedro escolheu negar. Aí eu tinha pulado, mas aí na frente a gente foi lá. Pedro, quando ele escolheu negar, nós vimos lá Isaías, escolheu dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual tem sido a minha e a sua escolha diariamente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa casa, onde quer que nós estejamos? Quais têm sido as nossas escolhas? E por fim, irmãos, estarei lendo aqui Mateus 27, 33 ao 45, para fecharmos nesta noite. Escolhas que marcam é o tema da nossa reflexão dessa noite. Nos diz assim o texto: 27, do 33 a 45. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram-lhe a escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó tu que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo-se, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz
e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados nele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Mas o texto ele começa dizendo, o texto, o dizezinho em cima, ele começa dizendo aqui, né? A crucificação. Então, assim, Jesus tinha o poder consigo, tinha o direito de não passar por aquilo, mas ele escolheu ser crucificado pela minha vida, pela tua vida, por toda uma geração, por todo o mundo. Lembra que lá no começo, Eva teve a escolha de não desobedecer a Deus. Por conta da sua desobediência, agora foi necessário que Jesus escolhesse a cruz para nos livrar daquela escolha feita por Eva lá no jardim do Éden. Que essas escolhas aqui citadas, a escolha feita por aquele que não merecia passar por toda essa situação, para que eu e você pudéssemos nessa noite termos a oportunidade de escolhermos aqui estar, de escolhermos adorá-lo, de escolhermos logo mais a passarmos por uma reunião administrativa para escolhermos o futuro da nossa igreja para o próximo ano que vai assim se iniciar. Jesus escolheu a morte em meu e em teu lugar. Nós estamos falando de escolhas que marcaram, ou escolhas que marcam. E a escolha que ficou marcada toda uma geração foi a crucificação, quando Jesus escolheu morrer em meu e em teu lugar. Amém?